Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero pedir a você para localizando o texto. Vai localizando o texto, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra ela, Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui neste congresso de missões, juntamente com os irmãos que se fazem presente. Deus seja louvado. Também aqui quero agradecer ao apóstolo Alisson, juntamente com toda a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem amigos que estão aqui, que conhecemos a nossa caminhada, pastor Taylor, missionária Maria. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Apóstolo Flávio, também conhecemos hoje. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Todos os pregadores que estão aqui, apóstolo, Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus venha te honrar cada vez mais, para a glória do Senhor. Pastor Weber, lembrei do seu nome. Deus abençoe. Aos nossos irmãos aqui na retaguarda, Deus abençoe, amém. Glória a Deus, a toda a igreja, que Deus abençoe. Meus irmãos, vamos fazer a leitura de um versículo aqui. O primeiro versículo vai dizer assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Então, afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazete ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal e a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão, disse a Jesus: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém? Toma teu assento, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de um texto bíblico, a qual está inserido dentro do Novo Testamento. Esse texto está dentro de um dos evangelhos que aparece na Bíblia Sagrada. Nós temos 4 evangelhos dentro da Bíblia Sagrada. Desses 4 evangelhos, 3 evangelhos são sinóticos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Esses 3 evangelhos que aparecem, eles são sinóticos. Nós temos esses evangelhos chamados sinóticos. E para nós entender nessa noite o que é um evangelho sinótico, o evangelho sinótico é aquele que repete textos bíblicos. O evangelho sinótico é aquele que repete histórias bíblicas. Se nós perceber dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias histórias repetidas dentro dos evangelhos. Exemplo, quando abrimos a Bíblia no evangelho escrito por Mateus, ele vai falar acerca da multiplicação de pães e de peixe. Nós encontramos a mesma história dentro do evangelho escrito por Marcos, e também a mesma história dentro do evangelho escrito por Lucas. Perceba que a mesma história se repete nos 3 evangelhos.
Isso é um evangelho sinótico. Agora, nós percebemos que dentro da Bíblia Sagrada, no evangelho escrito por Lucas, ele vai relatar acerca de uma história, acerca onde Jesus, ele havia passando para ir para a cruz do Calvário. Jesus, ele passava pela cidade de Jericó. Só que nós observamos essa história, aonde Jesus está passando pela cidade de Jericó. Jesus, a Bíblia diz, e Lucas deixa narrado, que o mesmo Cristo, quando ele vai entrar na entrada de Jericó, Lucas vai dizer que Jesus vai curar um cego na entrada de Jericó. Mas os senhores vão perceber que a mesma história, ela aparece dentro do evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 10, no verso 46. Marcos está narrando a mesma história. Marcos está falando do mesmo cego. Marcos está expondo o mesmo cenário. Só que Marcos está dizendo que Jesus não cura o cego na entrada de Jericó. Marcos está dizendo que Jesus, ele cura o cego na saída de Jericó. Percebe que um evangelista está dizendo que Jesus curou na entrada, outro evangelista está dizendo que Jesus curou na saída. Eu não sei se Jesus curou na entrada, também não sei se Jesus curou na saída, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando Jesus quer fazer milagre, ele faz tanto na entrada quanto na saída. Vou melhorar. Jesus, quando quer fazer milagre, ele faz tanto na entrada quanto na saída. Aleluia. Eu não sei a forma que tu tens entrado aqui, eu não sei a maneira que tu tens chegado aqui. Talvez a entrada de você aqui dentro, talvez aquilo que você vem trazendo consigo. Tem gente que entrou tanto tempo e saiu tanto tempo e nada aconteceu. Tem gente que entrou tanto tempo, em tantas portas tem batido, em tantas portas tem entrado, e parece que nada tem acontecido. Mas nessa noite eu trago uma resposta de Deus para a vida de quem está aqui dentro. Você não vai sair da mesma forma, Jesus não vai te liberar da mesma maneira. Tem gente que entrou aqui talvez com depressão, tem gente que entrou aqui talvez com ansiedade, tem gente que entrou aqui talvez que a porta não se abriu. Jesus é especialista em abrir porta, em levantar quem está caído, em colocar de pé quem está cabisbaixo. Jesus tem resposta para a vida de quem entrou aqui. Eu já estou entendendo, Jesus, eu já estou entendendo o mistério aqui dentro dessa casa. A Bíblia vem dizendo, dentro do evangelho escrito por Lucas, e Lucas narra a história e mais um milagre de Cristo. Jesus está iniciando o seu ministério terreno na Galileia, e quando Jesus começa o seu ministério na Galileia, com 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério. E quando ele começa o ministério, Jesus, ele pregava muito em praça pública, Jesus, ele pregava muito ao ar público, Jesus, ele pregava também na sinagoga. O mesmo Jesus que pregava na praça era o mesmo que pregava dentro da sinagoga. Jesus pregava dentro e também Jesus pregava fora. Jesus pregava tanto dentro como fora. E o mesmo Jesus que pregava em praça, que pregava em público, o mesmo Jesus, ele pregava dentro da sinagoga. Só que chegou um tempo no ministério do Cristo, no começo do ministério de Jesus, Jesus disse: eu vou fazer diferente hoje. Eu não vou pregar eu não vou pregar dentro da sinagoga, eu não vou pregar em ambiente fechado, eu vou pregar em ar público nesse dia. Eu quero pregar em ar livre. Jesus tinha no seu coração naquele dia que o culto seria diferente, o culto teria um âmbito diferente. Jesus disse: eu vou pregar ao ar livre. Aonde tu vai pregar? Vai pregar na sinagoga? Não.
Vai pregar dentro de Jerusalém? Também não. Vai pregar para os fariseus? Também não. Hoje eu tenho um culto diferente para fazer. E aonde é o culto, Jesus, que tu vai fazer? Eu quero pregar na beira do mar da Galileia. O meu culto hoje vai ser na beira do mar da Galileia. Jesus leva a multidão com ele, Jesus leva os discípulos com ele, Jesus vai para a beira do mar da Galileia. Um culto diferente. Jesus chegou na beira do mar da Galileia, chegando ele com a multidão e os discípulos. Quando Jesus está no mar da Galileia, a Bíblia diz que o cenário não é bom no mar da Galileia naquela manhã. O cenário é difícil no mar da Galileia naquela manhã. A Bíblia diz que os discípulos tinham terminado uma pescaria, os discípulos tinham acabado de pescar. E cá para nós sabemos que a pesca tem dia que dá e tem dia que não dá. Tem dias que pescamos e tem dias que não pescamos. Quem é pescador sabe, quem pesca sabe. Aleluia. Na beira do mar da Galileia, os discípulos estão reunidos. A pesca foi frustrante, a noite toda não pegaram nada. Agora pega um pescador e pergunta para o pescador que instrumento o pescador usa para pescar. Ele vai dizer para você que usa a rede, ele vai dizer para você que usa a tarrafa, ele vai dizer para você que usa o anzol. Pescador tem 3 tipos de instrumento ou mais para se pescar. Naquela noite Pedrão usou a tarrafa, usou a rede, usou o anzol, fez de tudo, mas não pegou nada. João a mesma coisa, Tiago a mesma coisa. Usaram todos os instrumentos de pesca, mas não pegaram nada. A pesca foi frustrante pela noite. A pesca foi tão frustrante que eles chegaram na beira do mar e Pedrão disse: eu vou largar esse negócio de rede, eu vou largar esse negócio de pesca, vou abandonar o barco, vou largar o anzol. Não é para mim esse negócio de pescaria. Pescaria já deu para mim, já chega para mim de pescaria. E Pedrão estava lavando as redes. Todos eles lavavam as redes na beira do mar da Galileia. Jesus chegou com a multidão, olhou, e a Bíblia diz, e isso me maravilha dentro da Bíblia, porque o texto diz: e vendo ele 2 barcos à beira da praia. Jesus viu 2 barcos à beira da praia. Quantos barcos ele viu? 2 barcos Jesus viu. E a Bíblia diz: e escolhendo ele o barco de Pedro. Percebe que Jesus avistou 2 barcos, mas Jesus disse: eu vou escolher o barco de Pedro. Percebe que Jesus tinha a escolha, e ele logo escolheu o barco de Pedro. Ele pediu emprestado. Como ele queria fazer um culto em ar público, Jesus disse: ô Pedrão, tu me empresta o teu barco, porque eu vou usar de púlpito o teu barco. Afasta para dentro da água. A Bíblia diz que afastaram o barco para dentro da água. Jesus subiu no barco, e a Bíblia vem dizendo que Jesus começou a pregar e ensinar a multidão que estava na beira da praia, na beira da areia. A multidão estava ouvindo, e Jesus pregava para a multidão e pregava também para os discípulos. Sabe por quê? Jesus tinha palavra para a multidão, mas Jesus também tinha palavra para discípulo. Alamacébia, eu estou sentindo a graça de Deus dentro dessa casa. O mesmo Jesus que tem palavra para alimentar a multidão, quando tu está fraco, o mesmo Jesus tem palavra para discípulo. Alassúria, eu estou sentindo a presença de Deus aqui dentro dessa casa. A Bíblia diz que o Cristo ensinava tanto a multidão, como instruía também os discípulos que andavam com ele. A Bíblia diz que quando Jesus prega, Jesus instrui, Jesus olha para Pedro, Jesus olha para Tiago. Depois de acabar a pregação, Jesus olhou para Pedro e Jesus disse: pronto, agora eu terminei. Agora, Pedro, eu já terminei o negócio, eu já terminei o meu negócio. Agora eu quero ver o teu negócio, Pedro. Conta para mim o teu negócio, Pedro. Ei, você já contou o teu negócio para tanta gente, você já foi reclamar para tanta gente, você bateu em tanta porta, mas talvez você não contou para Jesus ainda o teu negócio. Sabe o que Deus manda dizer? Deus manda dizer para alguém que entrou dentro dessa casa: conta para mim esse negócio, fala para mim esse negócio.
negócio, apóstolo. Fala para ele esse negócio, conta para ele esse projeto, porque tem algo que Deus vai botar tão grande na tua mão, homem, dentro dessa cidade. E Deus usa a minha boca para dizer nesta noite: sou eu, Deus, que estou entregando um projeto na tua mão, e o mesmo Deus que entrega esse projeto vai dar condição para realizar esse projeto. Recebe da parte de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem está? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele instrui a multidão e ele convida os discípulos para algo mais profundo. Jesus olhou para Pedro, Jesus disse: ó Pedro, tu emprestou o teu barco, eu usei o teu barco, Pedro, agora eu quero te gratificar, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Ô Pedro, eu vou te gratificar, eu peguei o teu barco emprestado, eu quero agora, Pedro, que tu vá comigo para o mar alto, leve esse barco para o mar alto. Interessante é que Jesus, ele pede para os discípulos ir para o mar alto. Por que Jesus pede para os discípulos e para Pedro ir para o mar alto? Porque peixe grande não se pesca no raso, peixe grande ele se pesca no profundo. Jesus disse: vamos para o profundo, Pedro. Sabe, interessante é que esse peixe grande ele não pega no raso, peixe grande pega no profundo. Era Jesus dizendo para Pedro: contigo eu não tenho coisa pequena, contigo eu tenho algo grande, Pedro, contigo eu tenho algo tão grande que eu vou levar você para o profundo. Então vamos entrar no barco. E quando eles entram no barco, apóstolo Flávio, eles vão ir para o profundo, pastor Taylor, e a Bíblia diz que eles chegam no profundo. Jesus disse: lança a rede desse lado. E quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que eles colheram uma tão grande quantidade de peixe, isso me maravilha, uma tão grande quantidade de peixe, que o barco quase afundava, ia a pique afundar, o barco quase afundava, com tanto peixe que eles pegaram. Só que a Bíblia vem dizendo, e isso é tão maravilhoso para nós, que a Bíblia diz: e Pedro colhendo uma tão grande quantidade de peixe. Para aí, só colhe algo quem planta. A Bíblia diz: se colheram. Se colheram, quer dizer que só você vai só colher se você plantou, e Pedro não plantou nada. Então como Pedro vai colher se ele não plantou? Gênesis vai dizer que pela palavra Deus semeou, e todas as coisas se criaram e se multiplicaram e foram criadas por ele. Então o Pedro está colhendo aquilo que foi plantado lá no início. Vou melhorar isso aqui porque alguém está desligado. Pedro só está colhendo aquilo que foi plantado lá no início. Ei, tem coisas que você nem plantou que você vai colher. Eita, eu estou sentindo a graça de Deus nessa casa. Tem coisas que você nem plantou ainda, que você vai colher lá no início. Alguém já entendeu? E alguém já está recebendo essa profecia de pé. Eita, tem coisas que você vai colher que Deus já plantou no início. Tem coisas que vai chegar na tua mão que Deus já semeou. Tem coisa, olha aí, alguém já está recebendo. Olha aí, eu sei que alguém já está recebendo essa, olha ali, aqui no altar já recebeu. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Deus já plantou coisas na tua vida que você vai começar a receber daqui para frente. Deus já semeou coisas lá na frente que tem gente que já vai começar a receber. Olha aí, está recebendo aqui, olha aí, eu sei que, olha lá atrás, olha lá atrás, olha aí, recebe algo de Deus poderoso, recebe da parte de Deus, aleluia. Olha só, Pedrão, eita, Jesus maravilhoso. O Pedrão vai colher, e a Bíblia diz que ele colhe e o barco quase vai a pique, porque a pescaria foi tão grande naquela noite. Só que o Pedro queria largar a rede, o Pedro queria lavando as redes para guardar, e a rede é um instrumento usado para o pescador. O pescador usa a rede, e 3 tipos de rede o pescador usa. Ele usava a rede comprida, que dá cerca de 100 metros de distância. Ele também usava uma espécie de tarrafa para pegar o peixe, e ele usava o anzol.
quando o pescador usava a rede pequena, a rede de braço, e ele lançava a rede de braço e ele não pegava nada, ele ia para a rede comprida. Essa rede comprida, ela era usada em 2 barcos, ficava um barco de um lado e outro barco de outro lado. Então os pescadores, eles estendiam a rede e era usada em 2 barcos. Agora cá para nós, todos os pescadores estão cansados, porque nada eles apanharam com a rede comprida, eles também não pescaram nada com a rede de braço, lançada de braço. Então agora, quando eles não pegaram nada com a rede comprida, quando eles não pescaram nada com a rede de braço, eles foram para mais uma tentativa. A tentativa agora é o anzol. Se nós não pescar nada com anzol, então desistimos. Então foi isso que aconteceu. Eles usaram todos os instrumentos e nada adiantou. Agora o pescador, ele tinha algo com ele. A pesca, geralmente na Galileia, na tradição judaica, a pesca era usada à noite. Os pescadores saíam à noite para pescar, e quando eles saíam à noite para pescar, eles levavam consigo uma tocha acesa. Eles tinham o costume de levar uma tocha acesa com eles, para ir iluminando o caminho por onde eles iam passar. E quando eles chegavam na beira do mar, eles usavam essa tocha acesa na sua mão para iluminar onde eles estavam e para clarear, para ver onde o peixe estava. Agora se eles usavam a tocha, e a tocha era usada para os pescadores para clarear o ambiente onde eles estavam, interessante é que quando a tocha acendia, os peixes que estavam na água, eles não fugiam da tocha. Os peixes que estavam no mar, eles eram atraídos pela tocha. Sabe por quê? Porque pescador, ele precisa ter a tocha acesa. Pescador, ele precisa acender a sua tocha. Se a tocha do pescador estiver acesa, ele vai atrair uma quantidade grande de peixe. Eita, eu vou falar, Jesus, me cobre com o teu sangue. Tem pescador que já apagou a tocha há muito tempo. Tem pescador que já largou a sua tocha há muito tempo. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para acender a tua tocha, acender a tua chama. Jesus vai acender essa tocha que você tem aí. Tem peixe chegando aí. O peixe vai ser atraído pela tocha que Deus vai acender na tua vida. Jesus vai acender tocha no teu ministério. A tua tocha vai estar acesa. E quanto mais tocha acesa, mais peixe atraído. Quanto mais tocha acesa, menos fofoca. Quanto mais tocha acesa, menos adultério. Quanto mais tocha, vou falar. Quanto mais tocha acesa, menos fornicação. Quanto mais tocha acesa, menos pecado na igreja. Jesus vai acender quem recebe essa graça. Eu sei que não tem muito glória, mas Deus vai acender a tua tocha. Dessa geração, Deus vai acender a tocha de muitos pescadores que já apagaram a tocha. Quem recebe de Jesus essa tocha? Eu já vou encerrar. A pescaria foi frustrante de Pedro, de todos os discípulos. Acenderam tocha, não adiantou. Usaram as redes, não adiantou. Usaram todo tipo de instrumento, não adiantou. O negócio é largar a rede. O negócio é lavar e guardar. O negócio é lavar e guardar. Deixar guardado. Para que usar, se eu não estou conseguindo alcançar o objetivo? Para que usar? Então vamos lavar e vamos guardar. Não, Jesus não quer o teu instrumento guardado. Jesus quer o teu instrumento em utilidade. Jesus quer que você use o instrumento. Ô Pedrão, você não vai guardar não. Chegou Jesus, fez o milagre. Depois de Jesus fazer o milagre, eles não largaram a rede, não abandonaram a pesca. Naquele momento, quando Jesus fez o milagre, e aqui eu vou encerrar, Jesus operou o milagre. E depois de Jesus operar o milagre, Jesus voltou com Pedro para a beira do mar. Eles voltaram com o barco, chegaram na beira da praia. Alguém chamou outros discípulos, Pedro e Tiago, chamaram outros discípulos, André e João.
vamos repartir essa quantidade de peixe. Em 2 barcos foi repartido a quantidade de peixe pescada. Eles repartiram a quantidade que eles pescaram, porque a pescaria foi tanta que eles precisaram repartir. Repartiram a quantidade de peixe em 2 barcos, chegaram na beira do mar da Galileia, chegaram na praia. Pedrão dobrou o joelho na frente de Cristo, caiu com a cara na areia e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus olhou para Pedro e disse: é com um pecador que eu vou ter o meu... É com pecador que eu tenho negócio. Ô Jesus, mas não, eu não criei. Ô Jesus, eu fiz errado. Ô Jesus, eu sou muito pecador. Não, é contigo mesmo, Pedrão, que eu tenho negócio. Eu não vou me afastar de ti, eu vou me aproximar de ti. Ô Jesus, mas espera aí. Pedrão olhou para o barco, os discípulos olharam para o barco, viram que o barco estava cheio, porque tem gente que quando vê o barco cheio fica perto do barco. Os discípulos olharam para o barco, viram que o barco estava cheio. Eles disseram: então, já que o barco está cheio e o milagre foi feito, só que quem fez o milagre é maior que os peixes, quem faz o milagre é maior que esse barco, é maior que o que nós temos. Então melhor é para nós ficar com o dono do milagre do que ficar com o milagre. Melhor é para nós ficar com aquele que fez o milagre do que ficar com o milagre. Sabe por quê? Porque milagre passa, mas o dono do milagre não passa. Eita, eu vou liberar isso aqui. Milagre passa, mas o dono do milagre não passa. Então não fique com milagre. Aleluia. Milagre ele faz se ele quer todo dia. Fique com o dono do milagre, porque tem muita gente que ficou com o milagre e perdeu o dono. Tem muita gente que viveu do milagre, ficou com o milagre, mas deixou o dono embora. Aleluia. Nessa noite Deus está dizendo: mais vale eu na sua vida do que o milagre que eu fiz na sua vida. Recebe essa palavra nessa noite e dá glória para o Jesus que está aqui dentro dessa casa. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.